os profetas, nestes tempos derradeiros, nos falou pelo seu Filho. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que cantavam. Quanto a Maria, guardava todos estes fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezado diácono Ronaldo, amados irmãos aqui presentes, aqueles que nos acompanham também pelas redes sociais e por nossa rádio Sintonia do Vale. Nós celebramos a solenidade da Santa Maria, Mãe de Deus, sempre no dia 1º de janeiro. Porém, como assim fazemos em todas as solenidades, na véspera, na tarde ou da noite do dia anterior, a solenidade já se celebra
a própria solenidade, como assim fazemos aos sábados. Celebramos sábado à noite a missa do domingo. Até porque todo domingo é solenidade também. E assim hoje já antecipamos a liturgia de amanhã. Mais do que celebrar uma devoção a Nossa Senhora, Dia Mundial da Paz no calendário civil, nós celebramos uma verdade da nossa fé, celebramos um dogma relacionado a Nossa Senhora. Nós, em relação a Nossa Senhora, a teologia católica nos ensina que temos 4 dogmas. E esses dogmas nós celebramos ao longo do ano. O dogma da virgindade de Maria, o dogma da Imaculada Conceição, nossa padroeira, o dogma da Assunção de Maria, que celebramos sempre aqui no Brasil, no 3º domingo de agosto, e o dogma Maria, Mãe de Deus. Maria é Mãe de Deus, porque Jesus é Deus. Isso para nós pode parecer muito óbvio, é claro, mas isso tem a ver com a história da igreja, sobretudo lá no início, nos primeiros séculos, quando muitas heresias são afirmações contrárias à fé da igreja, muitas heresias surgiram, e um homem chamado Nestório, que era bispo católico, fez uma grande heresia, dizendo que Jesus foi adotado por Deus no dia do seu batismo, que Jesus não era Deus, mas ele nasceu homem, ele não nasce Deus, e no dia do seu batismo, que ele foi adotado por Deus. Essa afirmação absurda de Nestório trouxe uma heresia chamada adocionismo. Adocionismo tem a ver com adoção. Jesus que foi adotado por Deus. Ele nasce apenas homem, ele não nasce Deus, e ele é adotado no batismo como filho de Deus. Portanto, Maria é mãe apenas do Cristo homem, e não do Cristo Deus, porque era um absurdo Deus ter mãe. Então essa era a doutrina errada, heresia, que estava se espalhando na época. Os seminaristas estão com isso recente, porque na teologia a gente estuda isso, né? Então eu tive que revisitar 10 anos atrás para preparar a homilia. E aí, meus irmãos, muitos santos da igreja contestaram isso, como por exemplo São Cirilo, né? Porque com essa afirmação estavam dizendo que tinha 2 Cristos. E aí São Cirilo vai dizer, não pode haver 2 Cristos. As naturezas de Jesus são inseparáveis. Ele é homem e Deus. 100% homem, 100% Deus. Maria é mãe de Cristo homem e mãe de Cristo Deus. Não tem como separar isso. Até que tivemos concílios na igreja. O concílio chamado Concílio de Éfeso, ano 431, e aí o concílio definiu isso. Contestando as heresias, o concílio definiu que Maria é Theotokos. Maria é mãe de Deus. E é exatamente isso que nós estamos celebrando hoje. Theotokos. Maria é mãe de Deus. E o nosso concílio mais recente, o Concílio Vaticano II,
no seu documento sobre Maria, Lumen Gentium, sobre a igreja e sobre Maria, vai nos afirmar muitas belíssimas verdades sobre Nossa Senhora. E eu destaco como, por exemplo, filha predileta do Pai. Lumen Gentium destaca isso. Maria é a filha predileta do Pai. E nós estamos celebrando o Natal do Senhor, porque ainda estamos nas alegrias das oitavas, e o dogma do Natal do Senhor, o dogma da encarnação de Jesus, o dogma do nascimento de Jesus, vem em sintonia com o dogma da maternidade de Maria. Maria é mãe de Deus, porque eles estão interligados. Jesus é homem, Jesus é Deus, e tudo isso está interligado desde a encarnação de Jesus. Desde a encarnação do Verbo, ele é homem e ele é Deus. Essas duas naturezas são inseparáveis. Esse é o princípio da teologia, esse é o princípio da cristologia. Então, meus irmãos, do ponto de vista histórico, é bom recordar isso, o sentido desta solenidade de hoje. Hoje, no calendário civil, é o último dia do ano, amanhã o primeiro. E hoje, os nossos corações estão mais aquecidos, os nossos corações expressam mais sentimentos bonitos, justamente por conta dessa virada. E como pároco, eu tenho vários motivos também para agradecer a Deus pela caminhada que estamos fazendo ao longo desses quase 3 anos juntos aqui. Agradeço a Deus pela paróquia que tenho, exemplo de uma paróquia viva, como todas as outras, com as suas dificuldades, com as suas adversidades, mas agradeço a Deus porque estamos juntos, porque trilhamos juntos esse caminho pastoral ao longo desse ano de 2024, e como peregrinos de esperança, vamos trilhar toda a nossa pastoral do ano de 2025, à luz do nosso jubileu. Trilhemos o nosso ano civil, o nosso ano pastoral, à luz do jubileu, como peregrinos de esperança. E como eu dizia, nessa virada, nessa guinada de um ano para outro, no ano novo, é muito comum trocarmos sentimentos bons, felicitações, desejando ao outro alegria, paz, bênção, prosperidade, sobretudo a partir desta liturgia de hoje que nós estamos já celebrando, antecipando, que é a liturgia de amanhã, onde a primeira leitura e o salmo traz para nós a temática da bênção. E a bênção não é um adjetivo, não é um nome, a bênção é uma pessoa, a bênção nasceu, a bênção é Jesus, o Verbo feito carne. E aí a primeira leitura de hoje nos ajuda a entender que é possível fazermos logo mais essa troca de felicidade, felicitações, alegria, prosperidade, de entrarmos no ano de 2025, daqui a pouco vamos entrar nesse novo ano, com esse sentido, com essa conotação de bênção, como nos atesta a primeira leitura e o Salmo. O Senhor faça brilhar a sua face. Essa primeira leitura, inclusive, ela é uma leitura do livro dos Números, muito apropriada, essa bênção. A primeira leitura é uma bênção. Essa bênção era muito apropriada, dada pelos sacerdotes, no início
do novo ano judaico, sobretudo nas grandes festas, e eu destaco, por exemplo, uma festa judaica, a festa das tendas, e essa oração era dada no início do novo ano, no início da festa das tendas, justamente para que Israel, abençoado pelos sacerdotes, vivesse o seu plano, a sua vida, nessa ótica da bênção. E como nos narra isso, a primeira leitura de hoje, e ser abençoado é exatamente ter o brilho da face de Deus sobre nós. Importante tomarmos essa leitura, talvez logo mais, se rezarmos logo mais, ou amanhã, meditarmos essa leitura, fazermos dessa leitura de hoje, da primeira leitura, uma verdadeira oração para nós nessa virada desse ano. E ser abençoado, meus irmãos, como eu dizia, que é ter o brilho da face de Deus na nossa vida pessoal, traz para nós prosperidade, traz para nós alegria, traz para nós paz. Aliás, prosperidade, alegria, paz, esses sentimentos que desejamos hoje, que vamos desejar para cada um, que vamos conviver logo mais, nada mais é do que a bênção de Deus. E é isso que queremos desejar mesmo, a bênção de Deus, que é a presença divina, a presença de Deus na vida de cada um de nós, a presença de Deus na vida daqueles que vamos dizer, muita saúde, muita paz, muita prosperidade, direto ou indiretamente, estamos transmitindo a bênção, estaremos abençoando. Já às portas, poderíamos dizer, desse ano de 2025, muito importante, invocarmos a bênção de Deus, como luz e presença de Deus, na nossa vida, ao longo de todo esse ano de 2025, como profecia. Nós vamos olhar para o Evangelho de hoje, de Lucas, e eu quero fazer uma hermenêutica, uma exegese, uma homilia do Evangelho de hoje, à luz da bênção divina. À luz da bênção divina, na ótica da bênção. E aí, o Evangelho inicia para nós hoje, apresentando Deus como aquele que está abençoando a terra. O menino que nasceu, que foi visitado pelos pastores, conforme ouvimos no Evangelho, e o nosso presépio retrata perfeitamente isso, é um Deus que desce e abençoa cada um de nós. Portanto, meus irmãos, a bênção, ela pode ser percebida. A bênção é mais do que dita. Deus te abençoe. A bênção, olhando para o Evangelho de hoje, a bênção traz esse detalhe. A bênção, ela pode ser olhada. A bênção, ela pode ser percebida. A bênção, como eu dizia, é uma pessoa, é Jesus Cristo. O Evangelho nos narra que os pastores chegaram ali, na casa, no presépio, e viram Maria, Jesus e José. E o menino que eles viram, o recém-nascido, é esse sinal da bênção divina entre nós. Jesus, o recém-nascido, é a grande bênção oferecida no Natal para cada um de nós. E aí, meus queridos irmãos, existe um modo para percebermos a bênção de Deus. Existe um espelho que nos ajuda a perceber a bênção de Deus. O espelho é Maria. Hoje celebramos a solenidade da Santa Maria, Mãe de Deus. E ela é a imagem, ela para nós é esse espelho, porque ela é a filha predileta do Pai, ela é a mãe da bênção do Cristo homem e do Cristo Deus, e Maria nos ensina, dentro dessa ótica,
a perceber a bênção. E aí vamos olhar para o evangelho de hoje. O versículo 19 do evangelho diz assim: que Maria conservava todos esses fatos e meditava em seu coração. A bênção é para ser percebida. E o que Maria fazia diante da presença da bênção? Conservava os fatos e meditava em seu coração. Podemos imaginar Maria, já grávida de Jesus, não entendendo nada o que ia se passar. Com certeza o projeto de Maria não era ser mãe de Deus, não era ser a mãe da bênção. E aí, diante de todas as adversidades que Maria passa, conservava todos esses fatos e meditava em seu coração. Maria conservava e meditava os fatos em seu coração, porque ela tinha a presença da bênção divina. Nesse sentido, Maria é para nós uma escola. Maria é para nós um espelho. Nós que queremos compreender tudo, nós que queremos explicações para tudo, nós que queremos respostas para tudo, Maria é o grande exemplo para nós, de que a vida não se compreende, guardem isso, a vida não se compreende somente com explicações e projeções. A vida não se compreende com explicações e projeções, mas a vida se compreende pela capacidade de silenciar, de meditar, como Maria conservava esses fatos em seu coração. Aqui está o segredo. A vida se compreende pela capacidade de, muitas das vezes, e porque não sempre, diante das diversas situações, silenciar, meditar, e a partir do nosso silêncio, e a partir da nossa meditação, encontrar o significado daquilo que estamos vivendo. Com certeza, projetamos muitas coisas para o ano de 2024. E tudo o que projetamos aconteceu? Aconteceu? Pelo contrário, certas coisas que nem projetamos aconteceram. Que nem imaginávamos que ia acontecer na nossa vida, aconteceu. A morte chegou na nossa casa, a doença chegou na nossa família, o desemprego chegou, alguém ficou doente. Não projetamos isso. Mas, como Maria, não projetou viver sua vida do jeito que as coisas aconteceram. Ela não queria para si a perseguição de Herodes, a fuga para o Egito. Olha quantas contradições Maria viveu. Humanamente ela não queria isso, mas ela aceitou. Maria apenas acolheu. Acolheu por quê? E aí está o grande segredo, meus irmãos. Acolher. Acolher as dificuldades, as coisas ruins que acontecem conosco, não do ponto de vista masoquista, porque gostamos de sofrer, mas acolher, porque à medida que eu acolho, eu conformo aquilo que passo, ainda que está doendo muito, eu conformo aquilo, a dor de Jesus, a dor de Maria. E Maria simplesmente acolheu tantas situações diversas, conservava tudo em seu coração. Com certeza, não buscando explicações, não questionando Deus, porque Herodes queria matar o menino, porque eles teriam que fugir para o Egito, porque não tinha
lugar para o menino Jesus nascer. Maria com certeza colheu a situação ali, a adversidade que aconteceu, e com certeza procurou dar significado àquilo, não exigindo de Deus explicações, não buscando o porquê, mas o para quê. E aí está o grande segredo, diante de tudo que aconteceu na tua vida esse ano. Não busque o porquê, mas o para quê. E aqui está a chave desta homilia. Diante de tudo que aconteceu, não busque o porquê, mas busque o para quê. Está indo embora o ano. Dentro de algumas horas é 2025. E o que nós vamos fazer? Em quem nós vamos nos inspirar? Em Maria. O segredo é sempre Maria. Ela é o modelo para nós. E aí eu destaco nesta pregação 3 pilares, 3 indicativos para você viver o ano de 2025. E ao longo desse ano de 2025, qualquer coisa que acontecer, tomem a homilia de hoje, que vai ficar gravada. Tomem a homilia de hoje. Essa homilia de hoje é crucial para o ano inteiro de 2025, para todos nós, até mesmo para mim, porque o ouvido mais perto da minha boca é o meu mesmo. Primeiro pilar, acolhimento. Acolhimento. Maria acolheu a proposta de Deus, e simplesmente porque acolheu, isso trouxe a ela uma paz interior. Isso com certeza trouxe para ela uma predisposição para servir a Deus. Primeiro segredo, primeira palavra para 2025 dar certo: acolhimento. Acolhimento. Acolhimento é a condição para a bênção entrar na nossa vida. Assim invocarão o meu nome, primeira leitura de hoje. Assim invocarão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Acolher. Acolher para que a bênção de Deus chegue até nós. Acolhimento. Segundo pilar, para vivermos bem o ano de 2025, aceitação. Primeiro é acolher. Primeiro é o acolhimento. Segundo é aceitação. Maria foi escolhida por Deus e ela poderia pensar que poderia estar blindada dos problemas da vida, protegida de tudo. Tem gente assim, que só porque vem na igreja, só porque ajuda na igreja, quer pulseirinha VIP. Quer pulseirinha VIP até para ir para o céu. E Maria não pensa assim. Maria, ela poderia pensar que tinha o direito de ser blindada por Deus, de ser protegida por Deus, e nós sabemos que não foi fácil para Maria. Ela teve que trocar de lugar, teve que viajar, fugiu para o Egito. Herodes queria matar o menino, não tinha lugar para Maria dar à luz Jesus, e Maria simplesmente aceitou. Ela acolheu e ela aceitou. As dificuldades da vida, em 00:01, vão continuar. Os problemas 00:01 irão continuar. O grande segredo está em aceitar. Aceitar significa saber lidar com essas situações adversas e inesperadas. Como Maria. Não é porque somos filhos de Deus que estaremos blindados, protegidos
vamos entrar numa redoma de vidro e não vamos passar pelos problemas da vida. Acolher, aceitar e a terceira palavra, meditar. De fato, não tem como compreendermos tudo. Não tem como a gente entender certas coisas que acontecem com a gente. Não tem como a gente entender certos fatos que acontecem com a gente. Doença, morte, sofrimento, não tem como entender isso. E aí, por isso, silenciar. Por isso, meditar. Não blasfemar contra Deus, mas encontrar na meditação o porquê, não o para quê das coisas. Encontrar na meditação, talvez, a resposta, não buscando o porquê das coisas, mas nem as explicações, mas o para quê. Tem uma música bonita que diz: a tribulação é o momento de silenciar e ouvir. Uma música antiga, né? Posso confiar, tudo está em tuas mãos, Senhor. Como posso ainda me abalar, se minha vida em ti está? A tribulação é o momento de silenciar e ouvir, que tua palavra é luz para os meus passos. Posso confiar, e é isso. A tribulação não é a hora de blasfemar. Não é a hora de pensar, Deus poderia me proteger, Deus poderia me colocar numa redoma de vidro. Por quê? Por que isso? E por que isso? E chega a ponto de blasfemar. A tribulação é o momento de silenciar e ouvir, que tua palavra é luz para os meus passos. Acolher, aceitar e meditar. Vivendo ancorados com tudo isso, ao longo de 2025, nós vamos entender que a luz que o menino Jesus traz é a luz do Espírito Santo. Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, segundo a leitura, que clama: Abá, ó Pai. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos iniciar, portanto, o ano de 2025, apoiando a nossa vida nesses três pilares: acolher, aceitar e meditar. Acolher pontos positivos dos problemas. Os problemas têm pontos positivos. É melhor acolher os pontos ruins da vida do que se encher de raiva, do que se encher de questionamentos, porque os meus planos não deram certo para 2024, não foi isso que eu quis, não foi isso que eu pensei. Simplesmente acolha, aceite aquilo que se colocou contra nós, aquilo que foi além do nosso alcance, a morte, a doença que chegou, o problema, o desemprego. Aceita, que os psicólogos chamam de resiliência, que é a capacidade de conviver com aquilo e buscar alternativas sem revoltas, sem buscar culpados, não buscando o porquê, mas o para quê. E por fim, meditar, o silêncio, não buscando o porquê, mas o para quê. O que 2024 está te deixando? Raiva? Ódio? Quais são os sentimentos que 2024 está te deixando? Aceitação? Não temos previsões para o ano de 2025. Mas eu penso que se começarmos o ano de 2025, não com o pé direito, mas com o joelho no chão, nós vamos perceber a bênção e vamos entender esse caminho de acolher, de aceitar e de meditar. Não existe
previsões. Não existem caminhos alternativos que não seja a palavra de Deus. Eu diria, não existem simpatias bobas nesta noite, porque não acreditamos nisso. Comer lentilha, não comer frango, não vou comer frango hoje, porque não pode comer frango hoje, porque frango cisca para trás, eu não quero ciscar para trás, em 2025, que bobagem, daqui a pouco eu vou me acabar num pedaço de frango ali no churrasco, né? Simpatias bobas, comer lentilhas, romã, tem que comer 12 uvas hoje, né? Hoje tem que trocar a espada de São Jorge, hoje tem que trocar o olho de boi que fica lá na porta, hoje o elefante tem que ficar virado para a porta. Nós católicos não acreditamos nessas coisas, né? Nada disso. Não são as cores, não são as cores que estamos vestidos, que vão nos trazer paz, que vão nos trazer dinheiro, que vão nos trazer esperança. É o joelho no chão. É iniciar o ano com o joelho no chão. E que 2025 seja abençoado para todos nós. Que Deus nos abençoe, que Ele nos livre da maldade, que Ele nos conceda a sua luz. E eu desejo a todos vocês um feliz ano novo, ou melhor, um feliz ano inteiro. Um feliz ano inteiro. E que esse ano inteiro seja vivido no prisma da bênção, acolhendo, aceitando, meditando, confiando no Senhor. Cantemos. Sei que os que confiam no Senhor